Saudações literárias, aqui escritor Sacolinha, e no vídeo de hoje eu vou te passar 20 dicas, tá bom? Infalíveis, geniais, para que você faça uma boa redação. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas em construir uma redação com estrutura, com início, meio e fim, e esquecem às vezes de cortar uma gordurinha que está sobrando no seu texto, de tirar uma rima, de melhorar ali uma pontuação, de tirar cacofonia, tá bom? E é isso que eu vou passar para você aqui. Eu tenho certeza que você nunca viu essas dicas em outros vídeos e em outros canais, tá bom? Vamos ao vídeo e você está com o escritor Sacolinha. Saudações literárias, aqui escritor Sacolinha, bem-vindos à aula 3 do curso de técnicas de redação e de escrita. Nessa aula aqui eu vou passar para vocês 20 dicas para a construção de uma boa redação. Eu vou comentar aqui os 20 erros mais cometidos, nas redações de Enem, de concurso público e nas redações escolares também. Mas antes de comentar essas dicas, é importante eu ressaltar para vocês que o mais comum de uma redação, que os concursos pedem, principalmente o Enem, é de fazer uma redação dissertativa argumentativa. E aí você precisa entender, para quem é marinheiro de primeira viagem, para quem está chegando agora, que dissertar nada mais é do que você falar algo, de você discorrer a respeito de um assunto, a respeito de algum tema. E argumentativa, você deve argumentar sobre aquele tema que você vai falar, Você deve falar dos problemas, você deve trazer soluções e você deve defender, Você deve ter uma opinião, ter um posicionamento também. Então não se esqueça, todas as vezes que você chegar numa redação onde é pedido para você fazer uma redação dissertativa argumentativa, você tem que falar sobre aquele tema, expondo sua opinião, expondo problemas e também colocando soluções. Não dá só para falar dos problemas, falar só mal e não colocar nenhuma solução aí. Queria também comentar que é importante que nessas redações você não fique em cima do muro. Muitas vezes o candidato ele está ali fazendo a redação e pensando, o que o avaliador vai pensar? Será que ele é de esquerda? Será que ele é de direita? Será que se eu meter o pau aqui na saúde do Brasil ele vai ficar bravo comigo? Não. O avaliador ele não está preocupado com isso, ele está preocupado se você fez uma boa redação, com uma estrutura de início, meio e fim, com uma conclusão bacana, alguns argumentos legais, é isso que ele vai avaliar, se você sabe fazer uma redação e não se você é do político A, se você é do político B, se você gosta de morar no Brasil ou não. Então não fique em cima do muro, coloque a sua opinião, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Mas já que eu falei da questão do início, meio e fim, é importante eu falar de uma boa redação, de uma estrutura de uma boa redação. Vou falar rapidamente aqui, porque você já deve ter visto isso em alguns, se você já chegou até aqui, você já deve ter visto isso em alguns outros vídeos, já que você busca muito sobre o tema da redação. É uma redação básica, Ela tem a estrutura início, meio e fim. O início, geralmente, é onde você usa ali um parágrafo para pescar o leitor, no caso o avaliador, Esse parágrafo ele precisa ser importante, então você precisa ali iniciar o assunto elencando o problema que você vai falar, E que no final você vai concluir resolvendo o problema que você vai resolver, que você vai colocar uma solução. Já para o meio é importante você colocar pelo menos 2 parágrafos, Então você pode falar bastante do problema, você pode já iniciar ali falando das soluções, você pode argumentar, você pode defender o seu ponto de vista e lá no final você vai concluir com um parágrafo também. Mas você pode fazer com 2 parágrafos, é o mínimo. Então você tem o início com um parágrafo, o meio com 2 parágrafos e a conclusão de 1 até 2 parágrafos. Também não dá para fazer mais do que 2 parágrafos na conclusão, porque você vai estar enchendo linguiça. E cabe aqui uma outra observação. Quando eu falo de isca, o seu início ele tem que ser um início bacana para chamar a atenção do avaliador, é porque no título você já deve fazer isso também. Então, seu título tem que ser interessante. E nunca se esqueça, eu vou comentar aqui nas dicas, tá? Mas o tema é diferente do assunto. O tema é o todo. O assunto é um pequeno daquele todo, tá bom? Então, vamos supor que o tema é saúde brasileira. A gente tem vários assuntos para falar sobre o tema saúde brasileira.
Você pode falar sobre o Sistema Único de Saúde, você pode falar sobre os postos de saúde, você pode falar sobre os agentes de saúde, né, da família, aqueles agentes que vão nos bairros, que vão nas casas e tal, enfim, né? Não se esqueça também de ler o chamado, de ler ali o texto que fala ali daquele tema para entender qual caminho você vai seguir, tá bom? Agora vamos aqui para o meu compartilhamento de tela, onde eu vou falar das 20 dicas, tá bom? E dos principais erros que as pessoas mais cometem na construção das redações. Bom, vamos lá, galera. Vamos começar aí, tá bom? Dica número 1. A redação ela é prosa, tá bom? Então, ó, como está escrevendo redação, fuja de rimas. Exemplo, então João, que era valentão, perdoou o irmão que sumira com o caminhão. Outro exemplo, então Adão, que era bom, perdoou o irmão que sumira com o cão. Isso não é música, gente. Isso não é poesia. É uma redação. Então tente tirar as rimas, exclua. Isso você vai fazer depois quando você vai passar limpo, tá bom? Você tira do rascunho e você vai falar, pô, isso aqui tá rimando com isso aqui, não é legal, tá? Segunda dica. Na mesma linha de raciocínio, evite repetições. Exemplo, Maria embarcou no ônibus, preferiu o ônibus ao trem, porque o ônibus era rápido e o ônibus passava perto de sua casa. Olha a diferença. Maria embarcou no ônibus, preferia esta condução ao trem, pois era mais rápida, além de passar próxima à sua casa. Viu como fica mais leve, né? Quando a gente exclui aí ônibus, quando a gente procura sinônimos para a palavra ônibus, né? Fica muito mais leve, fica mais convidativo a leitura. Dica número 3. Nunca seja prolixo. Redações enxutas e claras são uma cortesia apreciada por todo leitor. E, além do mais, uma regra absoluta de bem escrever. Exemplo, Lula, que tem medo dos políticos da ala da direita, pois os combates se unem a ele sempre os afastando de si. Esse é um trecho de um texto publicado no Jornal de São Paulo. Tá confuso, não tá? Pois é. Então evite a prolixidade, tá bom? Evite encher linguiça. Vá direto ao ponto. Dica número 4. Cuidado com redundâncias. Olha o exemplo aí, ó. Às 6 da manhã. Tá? Se você já colocou o numeral 6 aí e não 18, então é lógico que 6 se refere às 6 horas da manhã. Tá? Pegou com as mãos. Ora, não dá para pegar com a barriga, né? Zeferina era nordestina do Nordeste. Lógico, é óbvio, né? Então, tira do Nordeste aí e só coloca Zeferina era nordestina. E já parte para o que você quer dizer. Mas atenção, está correto escrever. Pegou a hóstia com as mãos suplicantes de perdão. Então você tem a imagem literária, né? Imagina uma pessoa pegando uma hóstia com as mãos suplicantes de perdão. Eu imagino uma mão tremendo ali, ansiando pelo perdão, esperando a hóstia, né? Olha o próximo exemplo. Olhou com olhos de saudade. Olhar com... O que seriam olhos de saudade? Talvez um olho cheio de lágrimas, né? Olhos ansiosos por ver alguém que ainda está vivo, né? Ou mesmo que já esteja morto, enfim. Porque vale mesmo a figura de linguagem como realçante da imagem, ou seja, a literatura não é 1 mais 1 é 2, tá bom? Vale aí a interpretação. Dica número 5. Fuja de termos determinantes e excludentes, como os pronomes demonstrativos. Eles são bons para a linguagem técnica, mas deixam feia a sua redação. Note, Paulo, o qual era marinheiro de primeira viagem, adorou o navio. Olha como fica melhor. Paulo, marinheiro de primeira viagem, adorou o navio. Simples assim. Jamais use termos como em Maria, a dita cuja, Reinaldo, este que era filho de Luís. Aí você enfeia todo o seu texto, tá, gente? Dica número 6. Atente para o uso de palavras que obrigatoriamente se escrevem no plural, como, por exemplo, óculos. Veja que cada lente é um óculo. Como modernamente se usam 2 lentes na confecção daquele objeto, devemos escrever os óculos. Vale também para a palavra costas, tá bom?
Maria usava óculos, Lucinha sentia frio nas costas. Algumas dicas parecem simplesinhas assim, mas, gente, isso aqui eu tirei de redações, tá, gente? É a maioria dos erros que são cometidos nas redações, tá? Então, atente a isso. Dica número 7. Pontuação foi feita para ser usada. É ela que vai permitir que seu texto se faça legível. É ela que vai permitir que o seu leitor possa respirar enquanto lê. Sem ela, os textos se tornam infinitos. Se quiser se aprofundar, estude o tema com carinho, com a ajuda de uma gramática. Leia regras de pontuação e não erre mais. Veja o uso do ponto, dois pontos, ponto e vírgula, travessão, aspas, hífen, etc. Dica número 8. Ao escrever números em seu texto, decida-se. Ou os escreve com a ajuda de algarismos ou de palavras. Se começar com algarismos, siga este método até o fim. E vice-versa. Nunca faça assim. Naquele dia eu cheguei no ônibus das 5, numeral, certo? E voltei no ônibus das 23 horas. Olha a diferença aí, né? Escreva numeral do início ao fim, ou escreva logo por extenso do início ao fim, tá bom? Dica número 9. Cuidado com o uso de palavras homófonas. Homos significa igual, fonos, som. O som é o mesmo, mas a escrita muda e com ela o sentido da frase. Exemplo, conserto com S, né? Refere-se ao verbo reparar. O mecânico consertou o carro. Agora veja que concerto com C já se refere à exibição musical. Edmar fez um magnífico concerto de violão. Certo? Estamos na metade das dicas. Dica número 10. Fique atento com a cacofonia, ou seja, com as cacofonias, tá? Cacos, ruim. Fonia, som. Portanto, é algo que deixa o som ruim. Olha os exemplos aí, ó. Vamos rir, né? Agora é o momento da risada, né? Vou mijar. Eu vi ela. Cadê ela? Eu violino. Uma mão estava no bolso, a outra segurava a arma. Né? Eu amo ela. Ela tinha. Então, vou voltar agora, tá? Vou mijar dá o sentido de vou mijar. Né? Ou seja, vou ao banheiro urinar. Eu vi ela. Né? É como se eu estivesse na viela. Eu vi ela. Cadê ela? Quem é que está chamando quem de cadela aí, gente? Cadela. Não dá, né? Eu violino. Eu estou tocando violino, né? Uma mão estava, né? Mamão fruta, né? Uma mão estava no bolso, a outra segurava a arma. Eu amo ela. Você ama a pessoa ou você come aquela moela, né? Aquela carne, né? Ela tinha latinha de alumínio ou de ferro? É isso, gente, cacofonia. Cuidado com elas, tá? Elas deixam o seu texto feio. Dica número 11. Cuidado com os termos que você está acostumado a ouvir erradamente, por vezes no ambiente familiar ou no local de trabalho, na rua, etc. Olha o exemplo. Renato é mal educado, vive falando palavras de baixo escalão. Tá errado, tá, gente? Escalão refere à escala. O certo é, Renato é mal educado, vive falando palavras de baixo calão, porque calão refere ao verbo calar, palavras que devem ser evitadas ou, no máximo, pronunciadas quase caladas, em baixo som. Vale também para, não é para me gambar, quando o correto é gabar, tá bom? Exclusive com X, tá? Quando o correto é inclusive, né? Então vamos lá. Exclusive, eu também fui convidado a entrar. Não, o correto é inclusive, eu também fui convidado a entrar. Porque o in de inclusive quer dizer dentro, tá bom? Exclusive com X, né? Quer dizer fora. Ex, por exemplo, né? Ex-marido, né? Ex não sei o que lá, ou seja, está fora da sua vida, né? Outra palavra campeã de aparecimento nas redações é mindingo, ao invés de mendigo. E também, você não tem cacique
para isso, quando o correto é cacife. A leitura diária de livros vai te ajudar a escrever as palavras de forma certa, tá bom? É igual eu disse em uma aula anterior. Procure ler livros, tá? De ficção, de modo que quando você for escrever uma palavra e você tiver com dúvida de como escreve, você está sem um dicionário ali, né, que você não vai poder usar lá no concurso público ou na redação do Enem, automaticamente o seu inconsciente, o seu cérebro, né, vai lembrar que aquela palavra ali está escrita de forma errada. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu várias vezes. Eu escrevo a palavra, aí meu cérebro, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu escrevo ela de outra forma e falo, ah, tá, é essa daqui, tá bom? O cérebro identifica qual que é a correta. 12ª, não use em sua redação títulos ou termos de tratamento abreviados. Exemplo, o DR ponto, né, quando você quer dizer doutor, então escreva logo, né, não abrevia. O doutor Luiz era um grande médico. O mesmo vale para senhora, senhoria, excelência, vossa senhoria, tá? Prefira, se tiver que usar, sua excelência, sem abreviar. O presidente chorou de felicidade. Eu dei uma pausa aqui nesse vídeo para perguntar para você se você está gostando, está curtindo aí as dicas. Eu falei para você que seriam dicas geniais, dicas infalíveis. Então me ajuda aí dando uma curtida no vídeo, compartilhando para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? Vamos continuar o vídeo. Vamos lá então para a dica número 13. Ao escrever, cuidado com inversões, pois elas mudam completamente o sentido do texto. Veja a diferença. Paula comprou uma mala para a menina preta. Olha só. Paula comprou uma mala preta para a menina. Tá bom? Isso tudo vocês corrigem quando o texto estiver pronto. Tá? Dica número 14. Cuidado com o uso de palavras impróprias quanto ao seu uso no texto. Às vezes nos deixamos levar pelo som bonito e até mesmo algo empolgante da palavra. E só depois vemos que ela não tem nada a ver com o nosso tema e assunto. Exemplo, o medo de Helena por ratos era algo verdadeiramente escrofuloso. Veja que escrófula refere-se a um infartamento ganglionar na área do pescoço que ocorria nos portadores de tuberculose quando esta moléstia não tinha cura. Logo, som forte, imponente, de grande efeito, mas que nada tem a ver com o contexto do tema. Aliás, cuidado com o uso de termos científicos, principalmente os termos médicos. Outro exemplo. O jornalista escreveu um texto necromanticamente assustador. Necromancia, galera, é a leitura do destino de alguém através das mãos de um morto. Tá? Então não tem nada a ver aí com a ideia de dizer que o jornalista escreveu um texto necromanticamente assustador. Vamos então à dica número 15. Ao escrever, ponha no papel o que pensa. Escreva. Escreva sem outra preocupação a não ser escrever. Gramática, estilística, mudanças outras ficam para o final. Cuidado com um texto simples demais, truncados. Veja se o que você pensou está no papel. Leia 1000 vezes se tiver tempo. Erro grave é não pôr no papel o que pensa. Seja claro, o profissional que vai ler sua redação não tem a obrigação de adivinhar seus pensamentos. Não abandone sua redação até que ela sorria para você, como ensinou o grande escritor Anatole France, tá bom? Aqui, gente, basicamente é o seguinte. Tem a ideia, escreve, coloca no papel. Aí você está lá no concurso lá e tal, aí você tem que responder umas questões, vai lá responder as questões. Dê uns 10 minutinhos, 20 minutinhos, volta para a redação de novo, dá mais uma lida, vê o que você pode melhorar. Aí volta de novo lá, vai responder e tal, depois torna lá para a sua redação, tá bom? O importante é que assim, você coloque toda a sua ideia inicialmente no papel, o que vai ter no início, o que vai ter no meio, o que vai ter no fim. Aí depois você vai lá e coloca toda a sua estrutura da sua redação, com as suas frases de efeito, bonitinho e tudo mais. Terminou? Volta para fazer outras coisas. Depois torna para ler e ver o que você pode melhorar. Aí quando o texto estiver sorrindo para você, estiver ok, você vê que não tem mais nada para mudar, tá bom? Mais nada para corrigir, é porque a redação está pronta. 16ª dica, né? Alguns conselhos sobre o título da sua redação, tá, gente? Lembrando que o título ele é mais importante do que toda a redação, tá?
O título ele tem que ser a isca, ele tem que ser o chamariz, ele tem que chamar a atenção, tá? O escritor Drummond, né, Carlos Drummond de Andrade, ele não usava artigo em nenhuma das suas crônicas. Ao invés de escrever a Feira Livre, ele escrevia somente Feira Livre. Se observarmos, fica mesmo mais incitante a leitura, mas a escolha é sua, ok? 17ª dica, ainda quanto ao título, jamais o repita em seu primeiro período. Isso, além de determinar primariedade na escrita, cansa quem lê dezenas de redações iguais à sua. Redação de vestibular, por exemplo, né? Se o título é Cidade Grande, jamais inicie seu texto assim. A cidade grande nos incita e assusta. Veja a diferença. Incitante e ao mesmo tempo assustadora, a metrópole moderna nos conclama e despreza em meio a seu emaranhado de becos e ruas, violências e acalantos, sonhos e expectativas. Tá bom, gente? Então, se o tema da redação é o Sistema Único de Saúde, não coloque o título assim, ó, o Sistema Único de Saúde. Também não comece assim, o Sistema Único de Saúde, né? Porque na hora que o avaliador ele tiver na 100ª redação, e for a sua, por exemplo, ele não aguenta mais ver a mesma infantilidade, a mesma primariedade de escrita. O tema é o Sistema Único de Saúde, o título você colocou o Sistema Único de Saúde e você colocou a redação, iniciou a redação, o Sistema Único de Saúde, ok? 18ª dica, cuidado com o tema e assunto. Olha o que eu comentei lá no início, tá? Tema é o todo. Exemplo, Feira Livre, tá? Assunto é o conjunto de tópicos que formam o tema. O que é que tem no tema Feira Livre? Tem as barracas de fruta, tem o verdureiro, tem o fiscal da feira, tem o pasteleiro, tem a mulher das flores, tem o mendigo. Logo, se te derem o tema Feira Livre, cabe a você escolher um ou mais personagens que comporão dentro deste tema a sua crônica ou conto. Digamos ainda que te der o tema Feira Livre. Você poderá criar um subtítulo que se referirá exatamente ao seu assunto a ser abordado. Veja, quem vai levar? Né? Ou então, encontro semanal, uma ilha de frutas e verduras, ou um palco de ilusões e etc. Penúltima dica, palavras são como pessoas. Nascem, crescem, vivem e morrem. Não desenterre os mortos em seu texto. Nada de palavras como frontispício, debulhar, brunir e outras falecidas. Tá bom, gente? Por último, não é uma regra, mas se você souber quais são, destaque as palavras estrangeiras em seu texto, tá bom? Por exemplo, shopping, walkman, whisky. Isso demonstra o seu conhecimento da língua materna. Então, você pode colocar ali itálico, em negrito, ou você pode sublinhar, tá bom? Para que o avaliador entenda que você colocou uma palavra, que você sabe que você colocou uma palavra que não faz parte da nossa língua portuguesa. É isso. Espero que você tenha aí aderido, né, a essas 20 dicas, interiorizado essas dicas aí, porque elas vão ser muito importantes aí para o seu texto. Perceba que tem muito a ver com estética, tá? Não adianta só você colocar um bom argumento, você dissertar de forma bacana, se você não tirar alguns vícios do seu texto, algumas gordurinhas, algumas rimas, algumas palavras repetidas, tá bom? E aí, galera, curtiu esse vídeo? Falei que iam ser dicas infalíveis, dicas geniais. Se você quer saber mais, se você quer ter mais informações e mais vídeos como esse vídeo eu tirei de uma aula que eu tenho lá na Hotmart, de um curso chamado Técnicas de Redação e de Escrita. São 10 aulas, tá bom? E aqui você teve acesso a somente uma aula. Imagine as outras 9 aulas, tá? Vai te ajudar aí tanto em concursos públicos, vagas de trabalho e redações do Enem, beleza? Tá lá na Hotmart e o link tá aqui na descrição do vídeo. Quem falou foi o escritor Sacolinha. Um grande abraço!